A Mercedes-Benz é famosa por inovação, tecnologia e prazer ao dirigir. Ao pensar em carros de luxo, esse nome vem à mente. Nem todos querem gastar 100 mil, 200 mil dólares em uma Mercedes nova. Tem uma lista com 6 dos modelos Mercedes-Benz mais incríveis dos últimos anos para você comprar. Pouco fora da garantia, não muito problemáticos, muito prazerosos de dirigir e eu até comprei um. Vamos lá. A vida é curta para dirigir carros sem graça. Muitos compradores de carros de luxo preferem não gastar tanto em um 0 km e buscam veículos com 3 a 5 anos de uso, o que representa grande economia. É por isso que, na verdade, o primeiro veículo da minha lista é o Mercedes GLC, e estamos falando de modelos de 2016 até mais ou menos 2024. A principal vantagem do GLC é poder comprá-lo após o fim da garantia. Você pode comprar um modelo 2022 ou 2021. Embora a garantia tenha acabado, a desvalorização é favorável. Por isso, você pode comprar um Mercedes-Benz de 5 anos por metade do valor original. De acordo com o iCars.com, eles mantêm apenas cerca de 52% do seu valor original. Isso significa que é uma grande oportunidade para você que está procurando um carro usado. Agora, há algumas coisas a considerar. Claro, eles têm um motor 4 cilindros turbo de 2 litros. Você também pode escolher o M276, meu favorito, que é o GLC 43, ou optar por um AMG. Motor V8 biturbo de 4 litros com uma maravilhosa transmissão automática de 9 marchas. Acoplado a qualquer um desses conjuntos mecânicos, esse motor 2 litros, você precisa entender que ele foi construído ou essencialmente projetado pela Renault. E se eu tentar pensar em algum carro bom que saiu da França, eu também não consigo lembrar de nenhum. No entanto, tudo bem. Ainda é um motor decente, econômico e com mais de 240 cavalos. Agora, os modelos mais novos trazem sistema híbrido leve. É cheio de tecnologia, mas ainda é um veículo relativamente simples de manter. Agora, isso não significa que ele não tenha alguns probleminhas. Cortando metade do valor desse carro, você economiza muito, mas é bom guardar parte desse dinheiro, pois podem surgir problemas. A válvula PCV do nosso veículo também apresentou problema, sendo um defeito já conhecido na ventilação positiva do cárter. O interessante é que, em alguns desses modelos, você recebe uma garantia estendida de 10 anos. A Mercedes-Benz reconheceu o problema e vai trocar a peça por conta própria. Se a luz de verificação do motor acender, podem haver outros problemas como desgaste dos freios, falha de sensores e possíveis defeitos no Airmatic, embora a maioria dos modelos nem tenha esse sistema. Outros pequenos defeitos elétricos e problemas também podem surgir, como falhas, luzes e câmeras de ré. Pode ser por sensores indicando que a seta direita está ligada ou que o sistema de detecção falhou. Sempre parece haver algum tipo de problema relacionado a defeitos nesses carros. Agora, muitas vezes isso está diretamente ligado à baixa voltagem da bateria, então manter sua bateria sempre totalmente carregada e em bom estado com certeza vai ajudar bastante também. Notei também rangidos e barulhos em alguns desses carros quando atingem 60 mil, 70 mil ou 80 mil quilômetros, ou, após 6 ou 7 anos de uso, esses são apenas problemas cosméticos. No geral, é um carro confiável e com ótimo custo-benefício. O próximo é um carro que comprei. O nosso é de 2018, adoramos, mas tivemos alguns problemas e quero compartilhar com vocês. Mas ele conta com um C300 básico, que, claro, é um M264 ou um M260. A designação interna desses carros é W205. Como o que temos, que começou em 2016 e foi até mais ou menos 2021, qualquer coisa mais recente é um facelift do W206 com o mesmo motor, câmbio 9G-Tronic semelhante, mas agora com mild hybrid associado. O carro parece o mesmo, mas teve leves melhorias e avanços em confiabilidade. Comprar um Classe C é interessante porque você economiza até 55% a 60% do valor perdido nos primeiros 5 anos. Isso é uma grande vantagem para você. Você pode ficar sem garantia após 5 anos, mas economiza dezenas de milhares de dólares para emergências. Você não precisa ficar só com o motor básico de 2 litros, como temos no C300, você pode subir para um monstro AMG com motor V8 biturbo de 4 litros e o câmbio AMG Speed Shift. Mais importante, o modelo que eu compraria, e não posso enfatizar isso o suficiente, é o C43 AMG. É basicamente um AMG leve, como a BMW faz com seus carros M-Light. Este é o AMG Light. O C43 oferece um motor V6 biturbo de 3 litros designado como M276. Motor absolutamente maravilhoso, trem de força lindo, som incrível, desempenho imenso e compete diretamente com o B58 da BMW, é bastante confiável. Alguns problemas ocorreram com correntes de comando e acúmulo de carbono, mas ainda é um motor excepcional.
Foi acoplado ao câmbio automático de 9 marchas e agora a opção de tração integral, tornando-o mais interessante que apostar só no 4 litros biturbo. Alguns problemas deste carro posso afirmar pela experiência de quase 5 anos como proprietário. O PCV, responsável pela ventilação positiva do cárter, falhou e tivemos que levar o carro imediatamente à concessionária. Como o motor é montado longitudinalmente, ou seja, da frente para trás, essa configuração dificulta muito remover o PCV dali. Há mangueiras, conexões e materiais que você precisa remover, é o que acredito. Foi preciso remover um coxim do motor, apoiar o motor e mexer em várias coisas só para trocar aquilo, mas felizmente foi feito na garantia estendida de 10 anos. Falhas, alarmes e gremlins se relacionam a esses sistemas. Sem luzes de verificação do motor ou serviço, apenas algumas luzes estranhas ligadas a sistemas ADAS e de proteção. Agora ele gera esses códigos aleatoriamente. Já tivemos problemas, pois foi lavado sob o capô uma vez e desde então temos enfrentado dificuldades. Eles são frágeis e sensíveis à água no motor, nunca lave o motor com shampoo. Tirando os rangidos, barulhos e um ruído estranho na dianteira, não sei exatamente o que é. O veículo é durável, apesar de não parecer ter sido montado com muito cuidado. Funciona bem, é econômico, ágil e agradável de dirigir. A transmissão troca de marchas rapidamente e oferece vários modos de condução diferentes. Na verdade, é até divertido de dirigir também. Então, a gente adora o visual dele, adora como ele dirige. É ótimo e econômico, e eu mesmo consigo fazer grande parte da manutenção. Isso significa que é perfeito para quem gosta de fazer as coisas por conta própria. Não consigo dizer o quanto esse veículo é bom. Sem dúvida, é uma escolha vencedora. Tenho arrependimento? Nenhum. Eu, pessoalmente, teria trocado e ido direto para a versão C43 AMG Lite, porque essa agora vem com o V6 biturbo. Acho isso muito melhor que o motor francês original. O terceiro, então, é uma verdadeira joia. Sempre afirmei isso. Eu adoro a série 5 da BMW e adoro a classe I da Mercedes-Benz. E estamos falando dos modelos de 2017 a 2024, o W213. Hoje há várias opções de motor, começando por um turbo 2.0 de 4 cilindros. Sinceramente, não me preocuparia. Carro grande demais, motor pequeno demais. Não gosto muito disso no meu carro. Na classe E, o motor é fraco para o carro. Há também uns 6 cilindros em linha de 3 litros com sistema híbrido leve. Então, eu sugeriria ir de AMG E53. S, claro, você pega os 6 cilindros, mas ainda melhor, o AMG 63S. Lendário com o V8 biturbo de 4 litros, é um foguete sobre trilhos com 4 portas e porta-malas. É lindo, é chamativo e agressivo, e quem não quer um carro que pareça assim, eu adoro o M5S e adoro o E60, e 3S ambos são lendas em seu próprio tempo. Mas você sabe, para aqueles sortudos que conseguem pegar os modelos a diesel em certos mercados, infelizmente não podemos ter isso no nosso mercado. Se você puder conseguir, consiga. Modelos a diesel são divertidos, têm ótimo torque para ultrapassagem e são muito econômicos. Vale considerar isso também. Mas a desvalorização trabalha a seu favor, porque de acordo com o iCars.com, eles perdem cerca de 57% do valor original em 5 anos. Isso significa 43% do valor. Retenção significa que você pode colocar milhares de dólares no bolso e lembre-se, esses não são carros baratos, 0 quilômetro. Então, é sério, você está economizando milhares de dólares. Isso é uma grande vantagem. Agora é um carro mais complexo, com problemas igualmente complexos, vazamentos na suspensão a ar e no compressor. Isso faz parte do pacote. Você vai notar o SN afundando e arrastando a traseira, o que pode te custar milhares de dólares. O sistema de infoentretenimento deles, assim como o nosso, também apresenta problemas conhecidos. A nova geração do M-Bucks está mais rápida, ágil, responsiva e com gráficos melhores, mas todos tiveram problemas, então fique atento. Mas parece que isso é um problema comum na grande maioria dos carros da indústria hoje em dia. Muita tecnologia só significa mais problemas. Se busca menor custo de operação, manutenção e reparos, considere isso. O GLC e o Classe C são um pouco mais baratos que o Classe E. O Classe I é tão premium quanto o Classe S. Se um dia chegar lá, vai gastar muito dinheiro. Você pode esperar reparos grandes e caros quando começar a entrar nos carros Classe S. Agora, outra joia de veículo. Eu consideraria, mas também é um dos veículos mais problemáticos da linha. Porém, por ser grande e luxuoso, e meu vizinho tem 2 deles. Eles têm a versão anterior de acabamento mais baixo e também tem um AMG GLE 63S, que é, claro, o SUV de tamanho médio deles. É grande, temperamental, espaçoso, potente e com bom desempenho. Não tiveram problemas com o carro, exceto um erro no freio de estacionamento traseiro. Houve uma confusão na concessionária que desmontou e não conseguiu montar novamente. E de alguma forma, algum tipo de atuador ou módulo na parte de trás queimou e eles tiveram que encomendar peças e fazer a substituição.
Além disso, ocorreram problemas comuns, recall sobre a transmissão que não reduz totalmente, fazendo o veículo apagar. Dito isso, é principalmente um problema de programação. Outros problemas, algumas pessoas comentaram sobre alguns ruídos do turbocompressor, alguns assobios nos pilares A. Os reforços dos bancos não resistem bem e, em alguns casos, o tecido chegou a soltar para alguns donos. Fora isso, de modo geral, é um carro bem montado, muito luxuoso e gostoso de dirigir. Infelizmente, mais uma vez, com veículos mais complexos, como a classe E, que é basicamente sua versão SUV. Isso traz mais falhas de sensores, Airmatic e compressor, podendo rebaixar a traseira do veículo novamente devido a vazamento no sistema de ar. Isso só significa que é uma proposta muito cara. Tivemos isso no nosso X5 também, muitos anos atrás, e as bolsas de ar estouraram, aconteceu 2 vezes com a gente. E toda vez a concessionária queria cobrar uma quantia exorbitante de dinheiro. Felizmente, consegui fazer isso sozinho e paguei pelas peças, então o conserto foi relativamente fácil, mas caro. Se você for à concessionária agora, o próximo modelo, eu vou juntar 2, o GLA e o GLB, que basicamente usam a mesma plataforma. Eles são SUVs subcompactos. O GLA é um modelo um pouco mais esportivo, tem 5 lugares e é mais elegante. Ele se parece muito com um Porsche Macan, mas também é menor. Você também pode optar pelo GLB, que é um pouco mais quadrado, robusto e alto. Agora, eu gosto desses porque você pode adicionar uma terceira fileira de bancos. E claro, esses veículos vêm com um câmbio DCT de 8 marchas, então isso é bem diferente de todos os outros modelos da Benz, isso mesmo, câmbio de dupla embreagem. Isso significa que há algumas questões de dirigibilidade que muita gente não gosta muito. Motor turbo de 2 litros com 221 cavalos de potência. Eles são ágeis, mas são principalmente com tração dianteira. Agora é possível escolher tração integral nesses modelos. Gosto do GLA pelo visual, mas prefiro o GLB pela terceira fileira de bancos. Isso faz sentido para muitos hoje. Contudo, são quase iguais e há alguns problemas, como a substituição frequente do turbocompressor. $2.500 problema de mecatrônica pode custar de $2.000 a $4.000. Isso pesa no bolso, por isso é bom ter dinheiro guardado. Você economiza um pouco na depreciação. Ter uma reserva para emergências já ajuda bastante. Peças da suspensão podem custar de alguns dólares até $2.000. Se de repente você tiver problemas com pivôs, amortecedores ou qualquer um desses componentes começarem a desgastar, eu diria que, quando você chegar entre 70 e 90 mil milhas, vai começar a perceber a dianteira um pouco mais solta. Pode ser necessário trocar componentes, pneus e freios. Isso é comum, nada extraordinário, e como esses veículos são pequenos e econômicos, a maioria das peças do dia a dia não é tão cara. Alguns relataram troca da ECU ou módulos, custando milhares de reais. Trancos na transmissão também são comuns. Ouvi dizer que tetos solares costumam apresentar falhas ou sair dos trilhos. Já ocorreram diversos problemas elétricos. Muitos desses pequenos defeitos e fenômenos estranhos surgem sem explicação. Às vezes, somem após reiniciar ou aparecem do nada, mesmo sem mudanças, o que realmente confunde. Não é perfeito, mas pelo preço, você ainda pode ter a estrela de 3 pontas e dirigir com muito luxo. Agora, para saber disso, o GLB e o GLA não são tão refinados assim. Se você espera o refinamento, durabilidade e a experiência de um GLE da Mercedes-Benz, vai se decepcionar. Esses veículos têm câmbio de dupla embreagem, são um pouco bruscos e a suspensão é mais rígida. Parecem mais esportivos, mas não transmitem sensação de luxo. Eu, pessoalmente, gosto disso porque aprecio a sensação agressiva e não parece barato, só um pouco áspero nas bordas. Agora, segundo Edmunds e Kelley Blue Book, você pode perder só cerca de 40% do valor em 5 anos, pagando um pouco mais no mercado de usados. Ou seja, cerca de 60% para muitos desses veículos, pois são divertidos, mais baratos e fáceis de manter. Porém, o próximo veículo possui o mesmo nível de depreciação. E eu, pessoalmente, adoro a traseira inclinada, adoro o jeito que ele se destaca, adoro o estilo. E estamos falando do CLA 250, isso mesmo, a série CLA. Também existe a versão AMG mais esportiva, mas para algo simples e acessível, o CLA 250 tem 220 cavalos, é divertido, leve e vem com câmbio de dupla embreagem. Como já mencionei, há problemas como aspereza na transmissão, falhas no teto solar e eletrônicas. Além disso, um turbocompressor pode custar caro. Você compra um desses carros, coloca 5 ou 10 mil no banco e sai dirigindo com luxo. Aproveite, pois são modelos recentes com ótima aparência e modernos.
Se você gosta de um pouco dessa tecnologia sem o excesso, como estamos começando a ver muito mais desse excesso de tecnologia agora, em 25, 26, provavelmente até 27 alguns desses veículos são assim. Volte para 2015, 16, 17, o excesso de tecnologia estava apenas começando, então esses ainda parecem modernos sem exagero. Agora, se isso não for convincente o suficiente, você provavelmente se pergunta, por que esses carros desvalorizam tanto? Bem, eu vou responder essa pergunta para você. Por que os Mercedes-Benz usados são tão baratos? Na verdade, existem alguns bons motivos e alguns deles você provavelmente nunca pensou. Espero ver cada um de vocês em breve, pessoal. Nos vemos então. Tchau, tchau.